Nós falamos do sal na reunião passada, e o sal é para despertar sede também, né? Como é que está a sede do Senhor? Está aumentando a sede do Senhor na sua vida? A palavra do Senhor tem que despertar sede. Está havendo sede em você? Você quer mais do Senhor nesses dias? Porque a palavra do Senhor faz isso, porque ela também é o sal da aliança. A palavra é também a aliança. Mas acontece algo interessante na palavra de Deus. Jesus disse que nós somos o sal da terra, mas não apenas o sal, nós somos também a luz do mundo. Olha o que diz, vamos ler, Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Diga, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Muito bem, enquanto o sal tem uma função eminentemente negativa, porque o sal é para preservar mesmo. O sal, ele é germicida, ele é para destruir realmente tudo aquilo que é podridão, tudo aquilo que é deterioração. A luz, por outro lado, ela é positiva, porque a luz vai manifestar. A luz é para trazer direção, esclarecimento, lucidez. O que Jesus queria dizer quando ele disse que nós somos a luz? Na verdade, ele disse primeiro que ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. E eu, por correlação, posso dizer o seguinte também, quem segue o Senhor Jesus torna-se luz como ele é. Talvez não tenhamos luz própria, não. O único que tem luz própria é o Senhor Jesus. Nós refletimos a luz dele. Por isso também somos luz do mundo. Na verdade, a Bíblia fala que ele é o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Mas nós, como igreja, somos a lua. Sabemos que a lua brilha nas trevas. A lua aparece de noite. Nós também estamos hoje iluminando este mundo tenebroso, escuro. Nós estamos hoje vivendo a noite, mas o dia está chegando quando vai nascer o sol da justiça. Ele vem, amém, meus irmãos? Ele vem, ele é o sol da justiça, e esse dia novo vai raiar. É o dia que ele vai vir para reinar aqui na terra. Eu não me canso de dizer isso para você. Enche seu coração de esperança por isso. Ele vem, e nós vamos estar com ele. Estamos para pregar isso. Nossa mensagem é essa. Ele está vindo, ele está voltando, e nós vamos reinar com ele. E quando ele vier, vai ser o sol da justiça que vai nascer. Mas enquanto ele não vem, nós somos a luz da lua que está refletindo esse sol. Ninguém vê o sol durante a noite, não é verdade? O mundo não está vendo o sol hoje, mas ele pode ver a luz do sol refletida na lua. Essa é a nossa luz. Estamos aqui para iluminar. Entende isso? Agora entenda bem, o sal tem a função de denunciar, mas a luz tem a função de orientar. O sal denuncia, o sal mostra o erro, o sal mostra onde é que está a ferida, o sal arde naquele lugar que dói. O sal, ele é para mostrar realmente onde é que está a podridão e a morte. A luz não. A luz manifesta a lucidez, a direção, o rumo. A luz é o farol no meio da noite. A luz é mostrar a direção, assim somos nós. Por um lado negativo, somos sal. Estamos denunciando, mostrando o pecado. Por um lado positivo, nós somos a luz. Estamos iluminando, contando a respeito da graça, do amor de Deus. Estamos anunciando para as pessoas que há alguém que nos ama. Estamos contando para ela que há um rumo, que há uma direção, que elas não têm que andar, perambulando, perdidas. Elas podem seguir uma direção, elas podem seguir um rumo. O Senhor Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele não falou, em primeiro lugar, que não se pode esconder uma lâmpada. Não se pode esconder uma vela. Ele falou de uma cidade. Por que uma cidade? Porque uma cidade é composta de muitas luzes. Entendeu isso? Ser a luz do mundo também não é uma questão individual, em primeiro lugar. É uma questão coletiva. Primeiro tem que avaliar. A nossa igreja local tem sido luz? Ela é luz aqui nesse bairro? Ela é luz na cidade? É isso que temos que saber. Ela é referencial. Quando alguém está perdido, olha para nós, para ter um rumo, para ter uma direção, uma inspiração. Quando alguém está angustiado, perdido, a quem que eles recorrem? Em qual porta eles batem? Isso é ser luz. Ser luz é falar a respeito da graça. Ser luz é contar a respeito desse amor de Deus.
Ser luz não é denunciar necessariamente, mas é mostrar algo que os outros não veem. Ser luz é contar a respeito de uma história que eles não conhecem. A história do amor do Pai. A história da graça de Deus. Porque Deus é bom e nos ama. É verdade? Se sente amado por Deus? Ah, o Pai ama demais, irmãos. Precisamos de contar a respeito desse amor gracioso. Esse amor que corrompe a matemática, a lógica. A palavra de Deus fala da parábola das 100 ovelhas. Já viu essa parábola? E o pastor perdeu uma. E ele largou 99 para buscar aquela uma. Isso é loucura. Imagina você. Você tem 100 ovelhas. 99 está aqui dentro. Mas uma não está. Aí você pensa, bom, se eu sair para buscar essa uma, quando eu voltar pode ser que eu perdi as outras 99. O que você faz então? Ah, deixa, só 1% de perda, tá bom. É assim que nós faríamos. Essa é a mentalidade tecnocrata, capitalista do lucro. Não é a mentalidade de Deus. Sabe o que Deus fez? Ele correu o risco de perder todas, mas não abriu mão de nenhuma. Deus não abre mão de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Essa história que Deus desiste, não sei quem inventou esse negócio. Ah, Senhor, não passa de mim. Deus não passa de ninguém. Enquanto a vida, Deus está ali plantado na frente esperando você clamar. E quando você clamar, Ele vai entrar igual um foguete, um raio dentro de você. Deus não passa de ninguém. Deus jamais desiste de ninguém. Deus não desiste de você. Se você é uma ovelha perdida, pode ter certeza, Ele vai atrás de você onde você for. Hoje mesmo está atrás de você. Ah, pastor, mas ele não está contente com as 99 que está aqui dentro? Está sim, mas Ele não vai abrir mão de ninguém. Essa é a matemática de Deus. Sabe, a parábola do filho pródigo. Você lembra da história do filho pródigo? Eu gosto sempre de falar, eu jamais me canso de falar do amor de Deus, dessa graça. E ser luz é isso. Mas só para ilustrar, o que significa ser luz? Porque ao mesmo tempo que às vezes nós denunciamos o pecado, e falamos às vezes da hipocrisia, do farisaísmo, da falsidade, e denunciamos a sujeira, a imoralidade, o pecado, nós também falamos do amor. E dizemos o quanto Deus ama as pessoas. E o quanto o Pai está com o coração aberto e os braços abertos para receber. Um homem de Deus foi fazer um trabalho no interior de um país árabe, a Síria. E lá naquele interior ainda, com práticas antigas, costumes antigos, ele contou a parábola do filho pródigo para aqueles homens. E no final perguntou para eles o que tinha mais impressionado eles. E sabe o que aqueles homens falaram? Tão surpreendente foi a resposta deles. Porque na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, um belo dia, chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte na herança, porque eu quero ir para o mundo aproveitar a vida. E o pai dá para ele a parte da herança, ele vai para o mundo aproveitar a vida, gastou o dinheiro todo, ficou na miséria, e um dia lembrou de Deus, ou lembrou do pai, e voltou para a casa do pai. E então perguntaram para aqueles homens o que eles tinham notado naquela parábola. Porque essa parábola foi contada por Jesus, num contexto como no interior de um país árabe. E aqueles homens disseram: olha, tem duas coisas, essa parábola, que para nós é um absurdo. Não acontece isso. Jamais acontece isso. E eles falam: primeiro é o seguinte, quando um filho pede a herança antecipado, ele está dizendo para o pai: pai, eu queria que você morresse, mas como você não morre, me dá minha parte que me cabe. Quando um filho pede a herança antecipado, está clamando pela morte do pai, amaldiçoando o pai. E o pai jamais volta a ter relação com esse filho. O pai deserda. Um filho que gasta a herança antes, que pede o que cabe antes, ele perde o direito de relacionar com o pai depois. Mas o pai aceitou aquele filho de volta, na parábola, porque o pai aponta para Deus. E Deus, mesmo você tendo gastado tudo que Ele deu para você, esbanjado a saúde que Ele te deu, a inteligência que Ele te deu, os talentos que Ele te deu tanta coisa. Se você destruiu tudo, acabou com tudo, com a sua família, com seus bens, seu dinheiro, seus talentos, sua saúde, não sobrou nada. Ainda assim, você pode voltar para o pai, que Ele vai aceitar você. Mas sabe de uma coisa? Aqueles homens disseram: tem uma segunda coisa que para nós é muito estranho. Porque na parábola diz que quando o pai avistou o filho lá longe, o que o pai fez? Ele saiu correndo para abraçar o filho.
Quando ele viu o filho, ele saiu correndo. Um ancião correndo, eles disseram: isso não acontece no país árabe. Anciãos não correm. Anciãos não ficam mostrando emoção. Os homens velhos, eles podem até querer o filho de volta, mas eles iriam no máximo que eles se permitiriam, era ir, bem compenetradamente, encontrar com o filho. Mas correr, ele não correria. Sair correndo, ele não saía. Mas Jesus fez questão de mostrar que o pai não é um ancião de um país árabe. O pai é alguém que está louco de amor pelo filho. E quando vê o filho lá longe, e o filho faz menção de vir para ele, o pai sai correndo, o pai mira ele e sai correndo, e sai pulando no caminho, sai gritando no caminho, e abraça o filho, e agarra o filho porque o ama. Temos de contar para as pessoas que o pai está correndo atrás deles. O pai não está com raiva de ninguém. Deus não está com raiva das pessoas, mas Deus as ama e quer mudar a vida delas. Temos de contar para as pessoas a respeito das boas novas. Isso é ser luz. No lugar onde só há trevas, trevas frias, úmidas, tristes, melancólicas, lúgubres, num lugar tão tenebroso como esse, nós chegamos com a luz das boas novas do amor de Deus, que faz brilhar o olhar das pessoas. Mas Deus é assim. Deus faz essas coisas. E para nós é difícil compreender a sua graça. Você consegue imaginar um filho? Algum tempo atrás, aconteceu de alguém vir aconselhar com um pastor. E aquele homem criou sua filha na igreja. Sabe como aqueles pais, crentes, amorosos, criam suas filhas? Em casa, ensinou a tocar piano, pôs na aula, aprendeu inglês, estudou. Menina criada dentro de casa, não saía para lugar nenhum, toda banda que ia, o pai ou a mãe ia junto, levava de carro. Quer dizer, aquela menina criada com todo carinho. Quando ela inteirou 16, 17 anos, resolveu ter as amizades. Saiu de casa, voltava de madrugada, bêbada, fedendo a bebida alcoólica, andando com figuras estranhas, andando de carro com rapazes esquisitos. E o pai amargurado. E ele ficava acordado em casa, preocupado, com medo daquela sua filha, que para ele sempre vai ser uma criança, estava sofrendo algum perigo. Mas quando ela batia na porta, vinha uma ira, ele ficava tão indignado, ele não sabia se abraçava, se batia, ele não sabia se aceitava ou se mandava ela embora, expulsava de casa. É o conflito do amor. Mas Deus tem esse conflito não. A casa do pai está sempre com a porta aberta. E aquele pai: pastor, o que eu faço? O que fazer? Eu contei essa história para ele. Eu falei: experimenta um dia, quando ela chegar, abraçar ela, correr para ela, dizer: minha filha, eu te esperei a noite inteira. Eu estava preocupado com você porque eu te amo tanto. Que bom que você voltou para casa. E ele: pastor, não consigo. Vão dizer que eu sou um pai frouxo. Vão falar mal de mim. Vão dizer que eu não tenho critério, que eu não sei disciplinar. Falei: mas assim é Deus. Se falarem mal de você, vão falar mal de Deus também, porque Deus é assim. Não nos cobra, não pergunta onde fomos, apenas diz: entra para casa, a casa é sua. Vamos cear na minha mesa, vamos comer da minha comida. Eu vou te dar da minha roupa, você pode dormir na minha cama. Esse é o nosso Deus. Você é filho de Deus, faça, experimenta. Ô irmão, como é duro isso para um pai. Mas ele resolveu fazer. Ele foi lá, um dia, com a filha chegando, com a boca com cheiro de bebida, né, meio tonta, de madrugada, ele levantou e correu e abraçou. E beijou e chorou: minha filha, por que você faz assim? Amamos tanto você. Esperamos a noite inteira por você. Ninguém está dormindo, ninguém consegue dormir enquanto você não chega. Porque você é tão importante para nós. Seremos capazes de morrer por você. E aquilo tocou o coração daquela menina. Porque ela esperava o contrário. Ela esperava a briga, o grito, a expulsão. Ela esperava tudo, menos aquilo. Aquilo desarmou. O amor desarma. A graça de Deus desarma. E ao mesmo tempo agride, atinge, marca. E ela teve que mudar. Porque o amor do pai constrangeu. A aceitação do pai a constrangeu. Oh, irmãos, esse é o nosso Deus. E se nós falamos dessa graça, estamos sendo luz. Luz para as pessoas. Quantos querem ser luz para as pessoas? Seja um luzeiro onde você está. Se perto de você as pessoas estão sofrendo, sabe, sem direção, sem rumo, você é essa cidade edificada sobre o monte.
Mas a palavra do Senhor diz que a luz pode ser escondida. E Jesus falou aqui em Mateus, eu queria aproveitar, deixa e mencionar o que ele falou nos outros evangelhos também. E aqui em Mateus ele falou que a luz pode ser escondida. Acompanhe na sua Bíblia, verso 14. Verso 15. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Primeira possibilidade, Jesus disse, uma luz, ainda que não possa ser apagada, ninguém pode apagar a nossa luz, sabia disso? Porque você, uma vez que você é luz, você não pode largar de ser luz mais. Você vai ser luz sempre, porque você é filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Então você é luz até não ter mais jeito, até partir para a glória. Pastor, mas como é que é isso? É como o sal. O sal deixa de ser sal? Mas o sal pode ser misturado com as coisas do mundo e perder o sabor. E a luz pode ser apagada? Não. Mas ela pode ser coberta, ocultada. E a primeira possibilidade é que essa luz pode ser escondida debaixo do alqueire. O que é alqueire? Quem sabe o que é alqueire aqui? Ninguém sabe o que é alqueire? Meus irmãos já leram isso na Bíblia? Não, mas aqui não é medida. Alqueire aqui não é medida, porque fica sem sentido. Não se esconde uma candeia debaixo de uma medida, fica sem sentido. Alqueire aqui é outra coisa. Os irmãos às vezes leem a Bíblia e passa por cima, é ou não é, meus irmãos? É ou não é? É verdade, sim. Como é que eu vou dizer? Um cesto, se você quiser falar. Então, um alqueire era isso, era esse cesto. Também era medida, porque ele cabe 18 litros. Então ele era medida também. Assim como tem a medida agrária, né? Um alqueire de terra também. O pessoal costuma dizer que é 48 mil metros quadrados. Mas o alqueire aqui nesse texto é esse balaio, esse jacá. Não sei por que nessa Bíblia fala alqueire, porque ninguém fala alqueire mais, né? Isso é muito erudito. Isso faz você ler e passar por cima e perder o significado da palavra de Deus. Bom, mas o que significa? Por que Jesus falou então que podemos esconder a nossa luz debaixo do alqueire? Porque o alqueire, ele era para guardar comida. Deixa eu dizer algo para você. A primeira possibilidade, a primeira situação que pode apagar a sua luz, ou pelo menos ocultá-la, é a ansiedade, a preocupação com seu sustento, com comida, com bebida, com roupa, com moradia. Quando você fica igualzinho às pessoas do mundo, preocupadas com o dia de amanhã, você não ilumina. Mas quando você fica tranquila, descansada, e elas falam, por que você está tão tranquila assim? Você não está preocupada? Fala, eu não, tem um Deus que cuida de mim. Ele cuida de mim. Aí você é luz. Aí você mostrou a luz. Mas quando você está lá roendo a unha mais do que o vizinho fala, mas o que fala de ser crente? Você é luz, mas uma luz que está tampada. Sabe que a ansiedade tira a sua luz, mas a fé põe para fora. Então você fala, eu creio em Deus, Ele cuida de mim. Haja o que houver, no final eu vou sair ganhando. Sabe, não importa a história, no final, o final é feliz, porque Deus está na minha história. E onde Deus está, o final sempre é feliz. Pode ter o enredo que for, porque Deus também gosta de emoção. Deus não gosta dessas historinhas sem graça não, sabe? Deus só age no último instante, já reparou isso? Parece filme de suspense. Deus só age no segundo final. Quando ninguém está esperando, Deus vai lá e faz um milagre. Você fica, ai, tá suando frio já, né? Oh, que emoção. Só um filho de Deus tem isso. Essa emoção de esperar até o segundo final. Mas Deus não falha com aqueles que esperam nele. Mas a luz não é apenas escondida debaixo do alqueire. Pega a sua Bíblia. Vamos ler agora lá em Marcos, capítulo 4, verso 21. Marcos 4, 21. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Lá em Marcos o Senhor acrescenta a palavra cama. Então, em primeiro lugar, a luz pode ser ocultada pelas preocupações da vida do dia a dia. Mas agora a luz pode ser ocultada pela cama. Que coisa! Para você, o que a cama significa? Quando você fala cama, o que você pensa? Duas coisas você pensa, logo de cara, não é verdade? Quando alguém fala, foi pra cama com fulano, o que você pensa? Sexo. Claro, não é verdade? E quando você pensa, se o fulano estava na cama às 2 horas da tarde, o que você pensa? Sonequinha, preguiça não, larga de maldade. Mas o cara está cansado. Mas cama nos fala de quê?
Cama nos fala de descanso, de comodidade e até de preguiça. E também nos fala de sensualidade. Cama simboliza sensualidade. O motel, quando faz propaganda, ele faz propaganda da cama. Ele mostra a cama lá, com todos os apetrechos, sei lá como é que é. Sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? Que há duas coisas que são inimigos terríveis contra a luz de Deus. A primeira é a comodidade, a preguiça. A segunda é a sensualidade. Eu costumo dizer que são 4 os grandes inimigos de todo servo de Deus. O primeiro deles, na minha opinião, é o dinheiro. Dinheiro. O segundo é poder. O terceiro é sexo. O quarto é preguiça. Dinheiro, poder, sexo e preguiça. Esconder debaixo da cama a luz significa capitular, ceder, ser derrotado diante dessas duas coisas. Primeiro, sexo. Não deixe que o sexo domine a sua vida. Quando você cai diante do sexo, sua luz fica apagada. Ninguém mais quer olhar para você. Sua luz ficou escondida. Quando você é alguém, sabe, que passa uma imagem de um derrotado, preguiçoso, passivo, sabe, que não enfrenta, que não luta, sempre querendo escorar em algum lugar, sempre querendo descansar mais um pouquinho, as pessoas não vão ouvir você, mas vão ouvir quando você tem uma postura de valente, vencedor, de incansável, alguém que olha para frente, cabeça erguida, que não desanime nem retrocede. Há situações que ocultam a nossa luz. Terceira possibilidade, pega a sua Bíblia, vamos ler lá em Lucas, capítulo 8, verso 16. Lucas 8:16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a sua luz. Primeiro o Senhor falou do alqueire, depois da cama. Agora aqui já falou de uma outra questão. Falou do vaso. O que fala o vaso? Vaso nos fala de ornamentação, nos fala de aparência, de preocupação com a coisa exterior, de preocupação farisaica. O vaso nos fala da vaidade. É isso que nos evoca. Sabe, isso pode ser um lugar também para cobrir a nossa luz. Quando sua preocupação é igual a do mundo, apenas exterior, valoriza apenas aquilo que os olhos naturais veem e não valoriza aquilo que tem valor eterno, que são as coisas do coração e do espírito, a sua luz ficou apagada. As pessoas não querem ouvir gente superficial. Imagina, elas não querem ouvir você falando de amenidades, de coisas fúteis. Elas querem ouvir coisas que tocam no coração delas. Só é luz quando toca no coração. Só há luz genuína quando explode no espírito lá dentro. As pessoas não querem meramente ouvir, sabe, coisas interessantes, futilidades da vida. Não, querem ouvir das coisas sérias. E a quarta coisa, para encerrar, lá em Lucas capítulo 11, verso 33. Diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. O que é o lugar escondido? Quando você fala em esconder, o que você pensa? Alguém estava escondido. O que ele estava fazendo, na verdade? Estava com medo. O lugar escondido nos fala de quê? De covardia, medo, timidez. Não a timidez do constrangimento de falar, mas a timidez que é fruto da covardia. Deus te dá direito de ter medo, mas Ele não te dá direito de ser covarde. Qual que é a diferença entre medo e covardia? Medo é natural, medo é saudável, medo protege você. Quem não tem medo morre cedo. Imagina quem não tem medo de altura, quem não tem medo de cobra. Tem que ter medo dessas coisas. Por quê? Porque é proteção para você. Então ter medo é bom, mas ser covarde é diferente. Entende o que eu estou dizendo? Se eu chego, qual a diferença entre medo e covardia? Quem tem medo é que tem que ter coragem. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem tem coragem é quem tem medo. Por exemplo, vamos supor, se eu pego uma criança de 3 anos e mando ela pular daqui, ela fica com medo, não fica? Para ela pular, ela tem que ter o quê? Muita coragem. Mas e para mim, que já sou adulto e que sou expert em pular aqui de 1,5 metro de altura, eu não tenho medo nenhum de pular. Eu preciso ter coragem? Deus valoriza os corajosos. Quem é o corajoso? Aquele que tem medo, mas enfrenta. Quem é o covarde? Aquele que tem medo e retrocede. Entendeu o que eu estou dizendo? A covardia,
é tampar também a sua luz. Você podia falar para o seu vizinho, mas teve medo de falar, você encobriu a luz. Você podia falar para o seu colega de trabalho, mas não falou, encobriu a luz. Você podia testemunhar, não testemunhou, encobriu a luz. A covardia e o medo é a quarta possibilidade de encobrir a nossa luz. Mas o Senhor quer o quê? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O que é a nossa luz então? Diga, a luz são as boas obras. Boas obras não significa caridade, simplesmente. Pregar as boas novas, manifestar o caráter. Boas obras nos fala de falar do Senhor, do seu amor, da sua graça, de proclamar sem medo e sem receio aquilo que é a verdade eterna do Senhor Jesus. E as pessoas vão ver essas boas obras e vão glorificar o Pai que está no céu. Isso é ser luz. Não luz individualmente, luz como igreja. Precisamos, como células, como grupos, como igreja local, como congregação, como igreja numa cidade, ser luz para falar da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Que o Senhor está com as mãos estendidas, não desiste de ninguém e aceita a todos que venham como estão. Esse é o nosso convite. Venha como você está, porque a luz de Deus vai guiar a sua vida.